escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, meus alunos da Escola Dominical. Muito bom a gente voltar a falar sobre o tema de abertura da escola, não é? Daqui um pouquinho a gente vai para as classes, ou melhor, não vai mais, né? A gente vai abrir o nosso vídeo nas classes, a gente vai assistir às aulas. Eu espero que você tenha acompanhado as aulas, têm sido muito interessantes, e eu faço questão de ouvir as aulas. Na parte da manhã, domingo para mim é um privilégio, eu fico a manhã inteira ouvindo mensagens, ouvindo as aulas, eu participo de todas as aulas, o que eu não podia fazer antes. Quer dizer, uma coisa tão ruim como a pandemia me trouxe um privilégio de eu poder ouvir todas as lições da escola dominical. É um privilégio, não é? Muito bem, então nós estamos aqui agora na abertura, antes de abrirmos os nossos vídeos para as classes, estudando a carta de Paulo aos Efésios. Lembra que domingo passado eu falei que nós estamos construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Lembra? Falei o que era apóstolo, o que era profeta, na visão do Novo Testamento, e edificados sobre a rocha que é Cristo. E Paulo continua dizendo, olha, edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 20, 21 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, Cristo, todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, lembra do vós e nós, vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu sempre falo que nós, protestantes, nós temos uma alma católica no espírito protestante. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo, Cícero, sinto a necessidade tremenda de ir ao templo físico. Eu quero confessar, por causa dos irmãos também, mas também porque eu, de uma certa forma, acho que há alguma coisa mística, especial, no templo físico, tijolo, madeira, banco, piano, sabe? Isso é nossa alma católica, porque os católicos vão à missa, e eles não conseguem ser à missa reunidos em outro lugar. E essa coisa de templo é uma coisa da Idade Média. Nota que os templos protestantes também, na Europa, eles têm um aspecto medieval, porque, na verdade, esses templos antigamente eram católicos, né? Aquela torre apontada para o céu, nota, né? No centro da cidade, a torre apontada para o céu, ali era o lugar da habitação de Deus, coisa católico-romana. Agora, na verdade, nós trazemos essa cultura católico-romana dentro da gente, não é? Tanto que a gente não acha, por exemplo, que um culto numa casa, num culto doméstico, ou num pequeno grupo, ou numa célula, a gente não acha que é a mesma coisa. Sejamos honestos. É isso que eu falo, que é a alma católica num espírito protestante. É uma esquizofrenia, né? Mas é o que nós temos dentro de nós. Agora, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo outras coisas. Paulo não entendia a igreja assim. Paulo entendia a igreja como um grande edifício humano, espiritual. Olha o que ele diz, no qual Cristo, né, todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Que edifício é esse? Que bem ajustado é esse? No qual também vós, agora gentios, juntamente com os judeus, estáis sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. Paulo está dizendo que o Espírito Santo não habita assim lá naquele lugar da Quintino. Não habita, ele não é assim.
Mas nesse outro santuário a que se refere, nesse ele habita. Quando Jesus disse em João capítulo 16 que o Espírito Santo viria e permaneceria para sempre convosco. Estou usando uma metáfora. Vai lá no templo agora, na Quintino, vê se o Espírito Santo está lá. Lógico que está, porque ele é soberano, onipresente. Mas veja se ele está ali santificadoramente. Veja se ele está ali salvadoramente. Veja se ele está ali regenerando alguém, santificando alguém, convertendo o coração dos outros, abrindo o coração do pecador. Não, não. Mas na igreja espiritual, sim. Quando nós nos reunimos, em qualquer lugar, 2 ou 3, reunidos em seu nome, ele está ali espiritualmente fazendo a obra da Trindade. Então Paulo estava dizendo que existe um outro edifício e que ele é construído com muitos tijolos. E esses tijolos se compõem de nós, Paulo falando, nós, Paulo, judeu, nós, e vós, gentios. Agora Deus está fazendo uma construção completamente diferente daquela pedra de Jacó. Deus estava aqui, eu não sabia, e chamou o lugar de Peniel. Completamente diferente daquilo. Completamente diferente do tabernáculo. Lembra do templo que os hebreus construíam, edificavam enquanto iam caminhando pelo deserto? Templo de couro, de tenda. Deus habitava, entre aspas, em tendas. Muito diferente. O templo de Salomão, grande templo, maravilhoso templo de Salomão, muito diferente daquilo. O templo depois restaurado por Herodes, completamente diferente. Deus está edificando, construindo uma igreja espiritual, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Geralmente, quando nós fazemos os nossos templos protestantes, que são diferentes dos medievais, os templos protestantes geralmente são quadrados, né? Não tem aquele aspecto medieval, a torre apontada para o céu, como se ali Deus estivesse presente. Os protestantes têm uma visão diferente de templo, de edifício, muito diferente. Nós pensamos de modo diferente. É um lugar aprazível, que deve ter no mínimo conforto, para a gente se assentar, e para a gente juntos, reunidos, ouvirmos do nosso irmão mais velho, que é Cristo, o testamento do pai dele, que Deus deu para ele, o testamento, que é a Bíblia, e ele mesmo reparte as riquezas do testamento conosco. E quem faz esse trabalho de distribuir as riquezas do testamento é o Espírito Santo. É ele que está ali na igreja, trazendo o testamento vivo do Filho e repartindo com o quê? Como ele reparte? Com os dons espirituais. Por isso que Paulo diz, edifício, versículo 21 do capítulo 2, bem ajustado. Isto é, Deus coloca os dons espirituais dentro de uma ordem hierárquica. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Deus não chamou todos para apóstolos, mas chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores, outros com dons de curar, outros, e colocando por ordem, porque Paulo diz, primeiramente, apóstolos. Seria em grego, segundamente, não em português não existe isso. Segundamente, profetas. Terceiramente, quartamente, quintamente, ele vai colocando em ordem hierárquica e de importância os dons espirituais. Por isso que Paulo diz assim, no qual todo edifício bem ajustado. Ou seja, cada um exercendo as suas funções dentro desses tijolos espirituais, dentro de uma ordem hierárquica, cumprindo cada um a sua função dentro do corpo. Deus vai edificando a sua igreja espiritual. Quando Estevão estava sendo apedrejado lá em Jerusalém, ele, falando da história de Israel, ele diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não vai habitar em coisa que homem faz. Mas olha, meus alunos, ele vai habitar em coisas que ele faz. Porque o que ele faz tem o mesmo status espiritual.
tem a mesma força espiritual, tem a mesma glória espiritual do construtor que é Ele. Então é Ele que está edificando esse templo, para que Ele, quando o templo estiver pronto, Ele vai habitar no Espírito, diz Paulo, dentro desse templo, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. Quando Deus chama um eleito e o coloca dentro daquele edifício, dentro das suas funções, da hierarquia, dos seus dons, ele tem que ser dedicado ao Senhor. Cada tijolo dedicado ao Senhor. Como Jesus foi dedicado ao Pai dentro do ventre materno. Como Samuel foi dedicado ao Senhor. Como Sansão foi dedicado ao Senhor. Assim também, cada um gentio, cada um judeu se une agora para se formatar num edifício espiritual. Cada tijolo dedicado ao Senhor. E assim, todo o edifício é dedicado ao Senhor. Quando Salomão terminou o seu templo, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, olha que dedicação maravilhosa que ele fez do templo ao Senhor. Da mesma forma, nós também fazemos cultos espirituais, celebrações espirituais, para que nós nos dediquemos como templo espiritual ao Senhor. Como um judeu oferecia uma ovelha ou um boi, o sacerdote, também cada um crente se oferece como sacrifício vivo na reunião do corpo. Em outras palavras, quando a gente se reúne, como se nós fôssemos um cordeiro, como se dedicado ao Senhor. Por isso que nós nos sacrificamos por amor ao Senhor. Que Paulo chama isso de culto racional, né? Que dediquemos o nosso corpo como culto racional, como ele diz lá em Romanos capítulo 12, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual, santuário, também vós, gentios, lembra? Os tijolos, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Existe um propósito porque Deus está fazendo isso. Como Ele não habita em templo feito por mão humana, Ele está construindo um lugar em que Ele vai habitar. Não podemos nos esquecer dos templos antigamente dos judeus, das sinagogas. Agora Deus está fazendo um novo edifício espiritual. Olha, que bacana a gente saber que a igreja é assim, não é? Tijolos trazidos de tudo quanto é lugar, diferentes, mas esses diferentes, unidos pelo amor de Cristo, formam uma unidade unipluritária, isto é, ela é una porque ela está unida pelo amor de Cristo, mas são diferentes porque vêm judeus e gentios, gregos e troianos, mineiros e baianos, de tudo quanto é lugar, para se constituírem num edifício espiritual. Gente, foi muito bom falar com vocês, boa aula, Deus abençoe vocês. Domingo que vem encontro você novamente, tá bom? Um abraço.